Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Dandara e juntamente com a Josiane nós trabalharemos a disciplina de língua portuguesa e para iniciarmos os nossos estudos a gente vai falar sobre literatura e sobre uma escola literária chamada Romantismo. Como vocês viram no ano passado, há uma sequência de escolas literárias chamadas de estilo de época e vocês iniciam agora estudando o Romantismo, que é uma das escolas literárias mais, digamos que conhecidas, né? Mais faladas e bem representativas. No livro didático de vocês, esse capítulo ele está localizado lá na página 14, no capítulo 1. E nessa primeira aula a gente vai falar sobre essas imagens, né? A imagem As Fases da Vida. Eu não sei pronunciar o nome corretamente, né? Gaspar Frederick, mais ou menos isso. E o contexto de produção e recepção do romantismo, que está na página 16, os meios de circulação na página 17, e o romantismo em contexto também na página 17, e os textos lá da página 18. Então, é interessante que vocês façam a leitura dessas páginas antes da nossa aula, ok? A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre as características relacionadas ao contexto histórico e as características específicas da escola literária em si. As fases do romantismo, que são 3, a gente vai ver ao longo do período letivo. Aqui a gente tem uma imagem que é bem representativa da estética romântica, né? A liberdade guiando o povo. E essa imagem está no Museu do Louvre, né? Um dos museus mais famosos do mundo. Com relação ao contexto histórico, o romantismo ele surgiu na Europa, inicialmente na Alemanha, Inglaterra e França, e formalmente o movimento literário ganhou contornos na última década do século XVIII. Porém, suas características já eram delineadas desde 1760, durante o Iluminismo, e perdurou até a segunda metade do século XIX. Entre os principais elementos históricos que influenciaram o romantismo, a ascensão da classe burguesa na Europa foi o mais proeminente, juntamente com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Os valores burgueses moldaram a nova forma de ver o mundo, com a classe tornando-se um amplo público leitor. Por isso, pode-se afirmar que o romance romântico consiste em um gênero burguês. Por quê? A burguesia ela necessitava, né, como foi o momento de ascensão da burguesia, ela necessitava de uma arte que a representasse e não existia, ainda não existia, né? Então, até o século XVIII, a arte sempre esteve voltada para os nobres e seus valores. Quando o burguês conquista poder político, ele precisa criar as suas referências artísticas, definir padrões estéticos nos quais se reconheça e que o diferencie da nobreza que estava ali, né? É nesse contexto que o movimento romântico surge, provocando uma verdadeira revolução na produção artística. Para romper com a postura racional da estética arcade, o movimento romântico ele interpreta a realidade pelo filtro da emoção, que é combinada à originalidade, ao subjetivismo, uma das características mais importantes do romantismo. A expressão das emoções definirá os princípios da nova produção artística. E o termo romantismo ele vai fazer referência à estética definida pela expressão da imaginação, das emoções e da criatividade individual do artista. Ele representa uma ruptura com os padrões clássicos de beleza. Então aqui a gente tem a retomada de algumas características, né? O subjetivismo e o egocentrismo, a idealização, a divinização da mulher, o escapismo, que é uma fuga da realidade, e também um pouco de apego à religiosidade. Além dessas características, o culto à natureza, o senso de historicidade, o fascínio pela noite, o apego à pátria romântica, que é o que a gente chama de nacionalismo, e a ironia, marcam presença no romantismo. A gente vai perceber, quando nós formos estudar cada
fase do romantismo que ela apresenta dentro de um mesmo movimento, né, características bem distintas. E a gente vai fazer isso ao longo dos nossos estudos, apresenta características distintas, porém que conversam entre si. E aí, o que é que a gente quer que vocês façam, né? Observe o contexto histórico do surgimento do romantismo e a relação com suas características. Então, diante de tudo que foi falado aqui e de algumas características que foram colocadas, por que existe essa relação entre esse contexto histórico e essas características? Você vai lembrar disso, vai fazer uma reflexão sobre. Caso você não encontre resposta para isso, não tem problema, mas é a questão que nós vamos discutir durante a nossa aula, ok? Façam as leituras que foram indicadas no início do vídeo e a gente vai discutir algumas questões sobre esses textos durante a nossa aula de logo mais, ok?